Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Eis nossas armas de guerra. Nós vô-las entregaremos, mas não nos sujeitaremos a prestar-vos um juramento, o qual sabemos que nós, assim como nossos filhos, iremos quebrar. Tomai, porém, nossas armas de guerra e permiti que partamos para o deserto. Do contrário, conservaremos nossas espadas e pereceremos ou conquistaremos. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, o seu canal de podcast de estudos da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para quem fez seminário ali nos anos 90, sabe da onde é esse áudio. É a conversa entre o Capitão Moroni e Zaraemna numa batalha entre os Lamanitas e Nefitas. E é o assunto que a gente vai estar tratando hoje, sim, é uma complementação, finalizar esse assunto que a gente tratou no episódio anterior. A gente já falou sobre o Murphy, o estudo de DNA que ele fez, a repercussão que isso teve na igreja, né, as dificuldades que ele passou ali com o conselho disciplinar e tentamos entender como que esse exame do DNA mitocondrial influencia na veracidade do livro de Mórmon. Tem uma declaração da igreja que fala assim: nós testemunhamos que a doutrina presente é a doutrina ou evangelho de Jesus Cristo na sua plenitude, e esse é o único verdadeiro, eterno e imutável evangelho, e é o único plano revelado na terra pelo qual o homem pode ser salvo. Nós também prestamos testemunho de que os índios, assim chamados, da América do Norte e do Sul, são remanescentes das tribos de Israel, como se manifesta agora pela descoberta e revelação de seus antigos oráculos e seus registros. Então, basicamente, a igreja diz, né, essa aqui é a igreja verdadeira, e a gente também quer aproveitar aqui para dizer que os índios são, né, os remanescentes das tribos de Israel lá, ou seja, né, os lamanitas são, né, diretamente relacionados com os índios americanos. Como se mostra pelas descobertas, né, como tipo as descobertas arqueológicas mostram isso, né, como eles descobriram, né, vários oráculos e registros. Ou seja, né, tá comprovado pelos estudos arqueológicos também. A gente já citou 2 episódios atrás sobre uma citação de Spencer W. Kimball. Então ele confirmou essa declaração da igreja em 1971, dizendo assim, né, numa conferência para os jovens nativos americanos. Ele falou: vocês têm sangue real, são os filhos de Abraão, Isaque, Jacó, José e Leí. É com orgulho que digo àqueles que vêm ao meu escritório que um lamanita é um descendente de Leí, que deixou Jerusalém 600 anos antes de Cristo e com sua família cruzou as poderosas profundezas e desembarcou na América. E Leí e sua família se tornaram os ancestrais de todas as tribos indígenas e seus mestiços na América do Norte, do Sul e Central e nas Ilhas do Mar. E nessa história houve quem deixou a América em navios e decidiram ir para as Ilhas do Mar. Então, ou seja, né, a igreja confirmou na sua declaração. Spencer W. Kimball deu mais detalhes sobre essa confirmação de que os índios são os lamanitas. Eu, né, como membro da igreja há muito tempo, também não tinha dúvida antes de fazer essas leituras de que realmente, né, é o que a gente aprende. Os lamanitas são os índios. E vamos continuar nessa liarrona aí que o Elder Kimball falou sobre os lamanitas. Ela fala assim: a maioria dos membros da igreja sabe que os lamanitas, que consistem nos índios de todas as Américas, bem como os habitantes das ilhas do Pacífico, são um povo com uma herança especial. Eles também são um povo com problemas especiais em relação à sociedade contemporânea. É aí mais uma confirmação.
Na conferência de abril de 1947, então anos antes dessa declaração, o próprio Spencer W. Kimball falou o que sobre os nefitas e lamanitas? Que eles podiam ser numerados em centenas de milhões de pessoas que viveram no continente americano. Então, o que? O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, mais ou menos? Então, centenas de milhões é pelo menos 2 centenas de milhões. Então, é mais ou menos como se a população total do Brasil hoje tivesse distribuída nas Américas na época dos lamanitas e nefitas. É muita gente. Agora, a pergunta que eu tenho é, né, de onde ele tirou essa informação? É uma revelação? Né? Porque como apóstolo, dos 12 apóstolos, fazem parte dos profetas videntes e reveladores. Ele, né, tipo, falou da boca para fora, foi uma força de expressão? Não sei. É difícil você dar dados assim em conferência da igreja, sendo um apóstolo. Mas, de qualquer forma, se a gente fizer uma leitura mesmo do livro de Mórmon e fizer uma análise da população das Américas naquela época, a gente vai ver que realmente não era uma coisa insignificante. Tinha muita gente, né? Tinha muitas batalhas, né? Fala quantas pessoas morriam nas batalhas, então tinha bastante gente. Mas, enfim. Por que a gente está falando da população? Porque nessas reuniões, conferências que tiveram lá em Salt Lake entre o Thomas Murphy e a igreja, né, alguns estudiosos da igreja falaram, não, né, tipo, você não achou o DNA porque, na verdade, o DNA dos lamanitas só tá ali, né, na América Central, né, num espacinho pequeno. E você analisou, né, a América do Norte ou do Sul, que são outros povos que não estão mencionados ali no livro de Mórmon. Então isso é a teoria da geografia limitada. Então não é a igreja literalmente respondendo ao Murphy, mas é como se fossem os advogados da igreja, entendeu? Então se eles ganharem essa teoria, né, ou essas informações que eles levantaram vão ser bem considerados pela igreja. Se eles perderem, né, ou se o Murphy conseguir rebater essas informações, eles vão jogar de lado. Quando o Murphy escutou essa história, né, dos lamanitas só estarem ali na América Central, ele respondeu assim, né, a extinção genética reclamada pelos novos defensores do livro de Mórmon é incompatível com as declarações da obra que identifica os lamanitas e nefitas como multidões, muitos milhares e milhões de descendentes. Disse ainda que os profetas do livro de Mórmon prenunciam a descendência de Lei não somente para o presente, mas também para a posteridade. Então, como que os lamanitas e nefitas foram, né, tipo, extintos geneticamente falando, né, tipo, teve muita mistura, acabou que eles desapareceram, morreram e outros povos que habitavam as Américas prevaleceram aqui, e por isso a gente só encontrou esse DNA. Como que se explica, né, tipo, as revelações dizendo que não, os lamanitas vão receber o evangelho, os lamanitas vão, né, se converter à igreja e toda uma posteridade. Cadê eles? Sumiram? Fora que mais para frente ainda foi feito um estudo daí sobre o DNA de toda a América Central ali e foi identificado a mesma coisa. Não tem. Então, ou seja, a explicação é que os lamanitas foram extintos. Mas tem que explicar outras revelações que conflitam com essa alegação. Como, por exemplo, o primeiro Nef 12:1, que o Murphy usa em sua defesa, essa escritura diz assim: e aconteceu que o anjo me disse, olha, e vê a tua semente e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. Era Nef, vendo todos os lamanitas que existem hoje em dia. Então você não pode dizer que eles foram extintos. E no manual do livro de Mórmon, na página 33, confirma que a semente refere-se aos lamanitas, porque em 1 Nef 12:20 continua ali, e aconteceu que olhei e vi que a semente de meus irmãos havia vencido a minha semente e espalharam-se em multidões pela face da terra. Ou seja, Nef teve uma revelação ali de que os nefitas iam ser mortos pelos lamanitas. Aqui é uma predição daquela batalha ali no Monte Cumorah. E teve mais uma revelação interessante aí nessas escrituras que o anjo falou. Lá no 1 Nef 13:30, o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre teus irmãos. Ou seja, os europeus, quando eles chegaram nas Américas, eles não mataram todos os índios, mataram um bocado de índio, mas ainda sobrou índio. Então, ou seja, mais uma predição dos tempos atuais,
Eles não vão ser completamente mortos, vão sobreviver. E quem falou sobre essa descendência, essa conexão entre os nativos americanos e os lamanitas foi, né, um velhinho bem simpático, que foi profeta aí em toda a minha infância, uma parte da minha adolescência, Gordon B. Hinckley. Vários discursos dele confirmando, né, essas informações. Teve, por exemplo, ali em março de 1999, um discurso que ele fez na consagração do templo de Juárez, Chihuahua, norte do México. O presidente Hinckley falou assim: abençoe os santos para que eles continuem vivendo aqui sem maiores incômodos, para que possam viver em paz e segurança, para que os filhos e filhas do pai Leí cresçam em força e usufruam do cumprimento de todas as promessas antigas relacionadas a eles. Ele fez a mesma confirmação lá no templo de Guayaquil, no Equador também. E o presidente Hinckley também falou sobre as pessoas que, né, atacam as informações da igreja, como o Thomas Murphy. O que o Hinckley falou sobre essas pessoas? Pessoas que se denominam instruídas e que deixam seu intelecto arruinar os fundamentos de sua espiritualidade e insistem em conduzir sua fidelidade, ignorando aqueles que foram designados por Deus para conduzir o povo. Há aqueles que sentem que seus líderes vivem fora da realidade de nossos dias. Eles tentam conduzir os membros, substituindo a revelação de Deus dada aos nossos profetas pelos seus próprios conhecimentos. Opa, essa informação é interessante, que na verdade, né, é o que o presidente Hinckley está falando. Pessoas instruídas, ou seja, né, os intelectuais estudiosos, usam essas informações que eles descobrem nos dias de hoje para combater o que o evangelho ensina. Fala, não, isso aqui está em divergência. E o profeta Hinckley falou, poxa, né, tá querendo ficar no meu lugar agora? O senhor me chamou para conduzir o povo, você vai querer pegar minha cadeira? Eu tô falando que o livro de Mórmon é verdadeiro. Isso aí que você estudou, que você descobriu, não interessa. É mais ou menos isso que ele estava dizendo, porque a igreja recebe essas informações e não tem passado uma resposta, né? Não tem desenvolvido um contra-argumento. Então não tem problema, né? Vou dizer assim, né? Nós como membros da igreja, não tem problema a gente acreditar em Joseph Smith, não tem problema nenhum a gente acreditar no livro de Mórmon, nos profetas e todas as coisas que a gente aprende na igreja. Mesmo que a gente não tenha argumentação, né, ou comprovação científica ou de estudos sobre essas coisas que a gente acredita, não tem problema, isso se chama fé, crença. E é muito importante que essa crença seja respeitada. Agora, o problema é quando surgem estudos, né, ou argumentações ou comprovações científicas que comprometem, conflitam com a nossa crença e a gente simplesmente joga essas informações de lado e ignora completamente, sem estudar, sem tentar pelo menos argumentar, né? Aquele tratamento de silêncio. Aí a gente volta naquilo que aconteceu com Galileu Galilei. Não tem problema a igreja, na época, acreditar que todo o sistema solar e todo o universo gira em torno da Terra. Não tem problema, né? Eles acreditam nisso. Agora, o problema é quando, né, Galileu chega, faz um estudo, descobre que, não é assim, né? Tudo gira em torno aqui do Sol. Posso mostrar aqui meu estudo para vocês, vem aqui dar uma olhada. Não queremos ver. Você está errado e retira o que você disse. Aí vai naquela frase que Galileu falou, né? Por que Deus dá inteligência, conhecimento, sabedoria pra gente e simplesmente não é pra gente usar isso? Deus não quer que nós desenvolvamos nosso intelecto, nossa sabedoria e aprendamos cada vez mais? Não faz muito sentido isso. Então, na tentativa de acalmar essa inquietação que estava acontecendo na igreja, a igreja publicou vários artigos sobre essa questão do DNA. Então, algumas defesas sobre esse assunto e publicou ali na internet, no site oficial da igreja. Só que a página eletrônica, a internet, deixa bem claro, né, e mostra que, né, esses artigos que eles publicaram não consistem da posição e declaração oficial da igreja. Poxa, então que situação que a gente tem aqui? A igreja tenta rebater essas informações com alguns artigos, alguns estudos, mas não quer se colocar, né, na linha de frente, porque se essas informações forem rebatidas,
não querem deixar elas como posição e declaração oficial da igreja. Oxe, a igreja não tem profeta. Eu fiquei bem desapontado agora. A igreja não tem profeta revelador para poder chegar e passar uma informação vinda direta de Deus sobre essas alegações? Cara, são informações, né? Todas essas que a gente levantou, né, dos estudos, desde lá de Roberts, Marquardt, agora o Thomas Murphy, alegações muito importantes que falam contra a igreja. E não são ataques agressivos, são estudos e informações a serem levadas em consideração, né? Eu acho muito importante que a igreja verdadeira na Terra, que tem um profeta que conversa com Deus, chegar e colocar um posicionamento, pelo menos um posicionamento oficial. Bom, algumas das alegações em defesa, né, da igreja diz o quê? Que então o povo de Lehi se conheceu e se integrou com algumas civilizações que já existiam aqui nas Américas. Isso é um argumento. E isso leva a crer no quê? Então, tipo, um povo numeroso que vivia aqui nas Américas se deixou controlar por um povinho pequeno, uma família, né, de um grupo de hebreus que vieram, né, de Jerusalém. De boa, sim, né? Se deixaram controlar por esse povo? Tá bom. Também outra argumentação que a igreja defende é que esse termo lamanita, quando eles falam o povo lamanita, é mais um termo assim, cultural para se referir aos maus. A igreja também se defende dizendo que, né, tipo, os lamanitas foram praticamente eliminados e perdidos entre esses povos, por isso que não foi encontrado o DNA deles. Outra argumentação é essa da geografia limitada, né? De que o pessoal ali do povo do livro de Mormon se localizou ali na Mesoamérica. Meso é meio, né? Então na América do meio ali, no meinho ali, América Central, não no continente todo americano. Também comentam, né, que tipo, teve 2 morros, né? O morro onde as placas foram enterradas lá na América Central e depois as placas foram transferidas para um outro morro lá em Nova York, onde Joseph Smith encontrou. Então são 2 morros Cumorah. Só que isso bate de frente, né, com todos os profetas Sud que confirmaram todo esse tempo que o Monte Cumorah de Nova York era onde, né, as placas foram enterradas originalmente. E se for levar em consideração de que isso só aconteceu na América Central, então, né, Moroni tinha que pegar essas placas de ouro pesadas e levar lá da América Central até Nova York, cara. O cara ia andar pra caramba pra conseguir enterrar essas placas lá. Então pareceu que essa defesa da igreja, né, tipo, tentando se desvencilhar dessas informações para achar uma outra explicação, acaba esbarrando em outras coisas. Então parece que quanto mais se mexe, mais se prende numa teia de aranha. Aí você tem que desconsiderar tudo que Joseph Smith falou sobre a América do Norte e as civilizações do livro de Mormon, né, e considerar isso como se fosse só a opinião dele. Você ia ter que considerar também, né, que tipo, todas as escrituras lá em Doutrina e Convênios, né, quando fala que os índios americanos são os lamanitas também, é só a opinião de Joseph Smith. Essas informações aqui sobre a crítica eu estou retirando a maior parte daquele blog Investigações Sud, né, e a investigadora diz assim, ela está comentando, né, sobre todas essas postagens no site oficial da igreja, com essa defesa assim bem fraca que, né, tipo, conflita com outras informações da igreja, e ela fala, ainda é esperado que os membros fiéis, olha o membro fiel ali, aceitem tudo sem o menor questionamento, sem pensarem que uma outra mentira está sendo imposta para cobrir a mentira original. Até que a igreja decida se defender ou denunciar os comentários de seus líderes e membros que tenham encontrado uma resposta intelectualmente consistente para a fé que advogam, os Mormons continuarão a negar os fatos ou enfrentar o dilema entre acreditar na ciência ou ter fé nas revelações dos profetas. Bom, eu, Ozzy, gosto de respeito, né? Respeitar a crença de todas as pessoas, inclusive, né, dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E gosto também do respeito às informações quando elas são válidas, né? Quando é feito um estudo sério, respeitoso, sem manipulação, com informações interessantes que podem ser estudadas. Eu gosto da obediência fiel, mas não gosto da lealdade cega. Não gosto do fanatismo,
E com esse estudo que eu estou fazendo, eu não estou gostando de ver e de saber que a igreja, por muitos anos, então eu, muitos anos membro da igreja, não ter ciência dessas informações e agora saber que por muitos anos a igreja tem recebido essas informações, não tem dado uma resposta e tem simplesmente ignorado, tratamento de silêncio e exigindo, os membros não saibam dessas informações e se souber, simplesmente acredita no profeta e ignora essas informações. O Dan Egan, lá no Salt Lake Tribune, em 2000, no ano 2000, falou assim: gerações de Mormons cresceram com a ideia de que os índios americanos são descendentes de uma tribo perdida da casa de Israel, descendentes de um personagem do livro de Mormon chamado Lehi, que deixou Jerusalém e partiu para as Américas por volta de 600 a.C. Para os membros fiéis, olha ali o membro fiel, para os membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a história de Lehi não é uma fábula nem parábola, é verdade, é um fato histórico. O problema é que a ciência tradicional não consegue apoiar essa história. Então, assim, vou fazer um adendo aqui na fala dele. A ciência não consegue, ou seja, membros fiéis da Igreja, como Roberts, eles tentam fazer um estudo para defender a igreja e eles não conseguem. Então, ou seja, ou eles têm que manipular o estudo, ou se eles levaram o estudo a sério, não conseguem apoiar a história do livro de Mormon. É triste, Vamos continuar aqui. Ao contrário, os arqueólogos, linguistas e especialistas em genética fora da cultura mormon dizem que todas as evidências apontam para a Ásia como um local de onde os índios americanos se originaram. Eu sei que a gente está batendo nessa tecla, 2 episódios já, só para falar sobre o quê? Sobre a alegação da descoberta de que os nativos americanos não são os lamanitas, E por que isso é importante? Cara, isso é um fundamento do livro de Mormon. Então tem algumas doutrinas, tem alguns acontecimentos do livro de Mormon, como o sonho de Lehi, que a gente já tratou, e várias outras coisas, mas falar dos lamanitas e dos nativos americanos envolve muita doutrina, muita revelação e é a base de muito estudo do livro de Mormon. Se você comprova que isso não é verídico, cara, cai bastante coisa. E agora, se a gente associar esse episódio que a gente está falando hoje com outros episódios, por exemplo, aquele do plágio de Joseph Smith com Visão dos Hebreus, o que a gente chega numa conclusão se a gente somar episódios? A gente chega numa conclusão de quê? Ali no começo dos anos 1800, que é a época que Joseph Smith vivia, tinha muita especulação sobre de onde vieram os índios, e algumas pessoas, como o Ethan Smith, naquele livro dele, Visão dos Hebreus, não só ele, mas outros autores falavam o quê? Eles vieram dos hebreus, vieram lá de Jerusalém, são das tribos perdidas de Israel. Então, Joseph Smith crescendo, vivendo com uma narrativa dessa, faz bastante sentido que ele adotasse essa ideia para colocar no livro de Mormon, na situação de que ele estivesse inventando o livro de Mormon, e isso cairia agora na malha fina do DNA, que é uma descoberta que não acontecia antes, Eles não tinham como comprovar por um exame de DNA, E agora que consegue comprovar e cai nessa malha fina, o que vai dizer? Do contrário, imagina se o livro de Mormon fosse o único que falasse que os nativos americanos vieram da Ásia, lá da região da Mongólia, o país, o povo saiu de lá e veio para as Américas e criou os lamanitas e nefitas, e é o livro de Mormon de hoje. Imagina se fosse essa narrativa criada pelo livro de Mormon na época, indo contrário a tudo que o pessoal acreditava, na época, que eram os israelitas, eram os hebreus, e hoje isso fosse comprovado pelo exame de DNA, como a igreja não iria usar isso para mais uma comprovação assim muito forte de que o livro de Mormon é verídico? Com certeza iria usar. Mas agora, como bate de frente, eu tenho verificado aqui pelos meus estudos que a igreja não está conseguindo resolver esse problema. E isso é um indício muito ruim.
Lá na introdução do livro de Mormon, o que Joseph Smith fala sobre essa experiência, né, do achado das placas? Ele afirmou que lá em 1827, sobre uma colina a oeste de Nova York, um ser celestial entregou em suas mãos uma longa história oculta dos antigos habitantes das Américas. O anjo instruiu que o registro escrito sobre placas de ouro continha um relato dos antigos habitantes deste continente e a fonte de onde emanaram. Olha, é verdade, eu já fiz um episódio sobre as placas de ouro, que a igreja diz que não eram de ouro, mas eram de outros materiais, que era só dito que tinha um aspecto dourado, mas realmente, aqui, né, me passou batido naquele episódio. No testemunho do profeta Joseph Smith, eu entrei aqui, né, no livro de Mormon, e fala que disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como a sua origem e procedência. Duas informações aqui, então. Uma é confirmando que as placas eram de ouro, né? E a outra aqui confirmando que, né, as placas de ouro falavam sobre o quê? Os antigos habitantes desse continente, a origem e procedência, né? Ou seja, né, de onde é que vieram os nativos americanos. Lá em Éter 13:2, o livro de Mormon retrata o quê? Uma terra sem ninguém depois do dilúvio, que foi preservada por Deus para aqueles que iriam servi-lo. Depois que as águas tinham baixado sobre a face da terra, Deus estabeleceu duas grandes civilizações. E o livro relata que a primeira migração de pessoas, né, para esse novo mundo, para as Américas, foi os Jareditas, lá na época da Torre de Babel. E a história não aparece no início do livro de Mormon, mas está inserida ali no meio, lá no livro de Éter. Esse grupo ele foi dirigido por Deus para reunir a família e se mandar para as Américas, porque era uma terra que Deus tinha preservado para um povo justo. Lá em Éter 2:7-8, Deus fez uma promessa que se o pessoal que morava ali nas Américas não servisse a Deus como, né, o único Deus verdadeiro, eles seriam varridos daquela terra. Então, né, essa passagem afirma que as Américas estavam sem habitantes na chegada dos Jareditas. Para quem quiser se localizar, eles chegaram cerca de mais ou menos 2.200 anos antes de Cristo. Os profetas avisaram o pessoal: vocês estão fazendo coisa errada aí, né? O senhor vai enviar um outro povo para possuir essa terra aqui, lá em Éter 11:21. E foi o que aconteceu, né? O pessoal foi morto e só sobrou uma pessoa viva, que era Coriantum, para ver o novo povo chegar ali na Terra Prometida, que era, né, o povo de Leí, os Lamanitas e Nefitas. Mas Leí, quando estava chegando ali nas Américas, em 2 Nefe 1:6-9 fala o quê? Portanto, eu, Leí, profetizo de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá a esta terra, a menos que seja trazido pela mão do Senhor. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações. Então, mais ou menos, né, Leí está falando, né, tipo, que o Senhor não mandou ninguém ali para essa terra, a não ser eles, e que, né, tipo, outras não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, que seria mais ou menos, né, quando, né, as Américas foram descobertas pelos europeus. Portanto, eu, Leí, obtive uma promessa de que, se aqueles que o Senhor tirar de Jerusalém guardarem seus mandamentos, prosperarão na face da terra e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupem a essa terra para si próprios. E se guardarem seus mandamentos, serão abençoados na face dessa terra, e não haverá ninguém para molestá-los nem tirar a terra de sua herança, e habitarão em segurança para sempre. Lembra que eu citei que tinha o Thomas Murphy e mais um indivíduo ali fazendo um estudo sobre, né, o livro de Mormon? Era o Simon Salterton, né? Ele era bispo na igreja e também biólogo molecular. Ele escreveu um livro chamado Losing a Lost Tribe, né? Perdendo a Tribo Perdida. E ele falou assim: não há menção de qualquer pessoa não israelita no Novo Mundo durante um período de 1000 anos ali abrangido pelo livro de Mormon. A narrativa, né, do livro de Mormon inclui descrições de grandes civilizações com populações chegando à casa dos milhões e da prática do cristianismo, uma linguagem escrita
metalurgia, criação de várias plantas e animais domesticados do Velho Mundo. Além disso, os imigrantes hebraicos cristãos encontraram cavalos, bois, vacas e cabras no Novo Mundo. Os antropólogos e arqueólogos, incluindo alguns mormons, descobriram muito pouco para apoiar essa existência dessas civilizações. Por mais de 150 anos, como os pesquisadores têm estudado seriamente essas culturas americanas nativas e a pré-história, as evidências de uma civilização cristã nas Américas têm escapado aos especialistas. Então lembra que a gente falou? O livro de Mórmon parece muito cristão desde o Velho Testamento ali, já tinha batismo, tinha tudo. E não foi encontrado nada até então sobre um cristianismo entre essas civilizações, incas, astecas, maias, né? Eles tinham outras crenças, não foi encontrado nada sobre cristianismo. Essas culturas não têm qualquer vestígio de hebraico ou escrita egípcia, metalurgia ou animais domesticados e plantas do Velho Mundo descritas no livro de Mórmon. E lá em 2 Nef 30, 3 ao 4, o livro de Mórmon profetiza que viria o dia quando os registros dos nefitas e lamanitas seriam entregues nas mãos dos gentios, que em seguida o trabalho missionário entre os descendentes de Leí seria realizado. Vamos pegar outra escritura, Doutrina e Convênios 3, 18 ao 20, e esse testemunho chegará ao conhecimento dos lamanitas, dos lemuelitas, dos ismaelitas que degeneraram na incredulidade. E a escritura continua, mais pro final, e para que os lamanitas tivessem conhecimento de seus antepassados e conhecessem as promessas do Senhor e crescessem no Evangelho. Bom, tem um mapa, eu tô até olhando para esse mapa agora. Cara, eu nunca tinha visto, na verdade, um mapa descritivo de como aconteceram as coisas ali no livro de Mórmon. Eu já tinha visto, assim, alguma outra coisa, mas não dessa forma que eu tô vendo aqui nesse mapa. Eu não tinha parado para raciocinar como que, né, Leí e sua família chegaram nas Américas, mas faz mais sentido agora vendo esse mapa. Eles não passaram ali pela Espanha e chegaram igual os europeus nas Américas, eles vieram pelo outro lado, eles não vieram pelo Atlântico, vieram pelo Pacífico. Então, como se eles saíssem de lá, passassem ali no estreito, ali perto da África, e viessem seguindo como se fosse para Nova Zelândia, Austrália, e depois chegassem nas Américas parando lá mais ou menos no Equador. Então, pelo outro lado das Américas. Então, eles pararam, né, os Leí desceu ali no Equador e depois eles foram subindo, passaram por toda essa América Central. E quando o livro de Mórmon fala ali sobre a terra de Nefe ou a terra da primeira herança, seria na Guatemala, e a terra de Zarahemla seria ali no sul. Zarahemla e a terra onde os jareditas desceram era mais ou menos ali no sul do México, que junta ali na Guatemala. Então o problema de a igreja considerar que, né, os lamanitas viveram só ali na América Central, no México, na Guatemala, é que conflita com as escrituras, né, com os pronunciamentos de Doutrina e Convênios, quando declara, né, que todos os índios nas Américas são descendentes dos lamanitas, não só aqueles daquela areazinha pequena. Lá em Doutrina e Convênios 19 e 26, Deus estava querendo convencer Martin Harris a, né, largar a mão da propriedade dele e patrocinar o livro de Mórmon, também ajudar na tradução do livro de Mórmon. Nessa escritura, o Senhor estava falando, não se apegue à sua propriedade, mas ofereça liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, para que logo seja levado aos judeus, de quem os lamanitas são remanescentes, para que creiam no meu evangelho e não mais esperem por um Messias já vindo. Deus também passou uma instrução para Oliver Cowdery, ali em Doutrina e Convênios 28, e fala: eis que te digo, Oliver, que irás aos lamanitas para pregar-lhes meu evangelho. Não foi revelado e nenhum homem sabe onde será construída a cidade de Sião, mas será revelado mais tarde. Eis que te digo que será nas fronteiras, próximo aos lamanitas. Mais tarde, lá em Doutrina e Convênios 57, Independence, no Missouri, foi revelada como sendo a futura Sião. E foi dito assim, nas fronteiras, próximo aos lamanitas. Os lamanitas, próximo aos índios americanos que habitavam ali.
Tem muita citação da igreja dizendo que os nativos americanos são os lamanitas, né? Mas assim, por que a gente está batendo então nessa tecla? Um estudo de DNA foi feito mostrando que, né, não tá batendo. Se você tiver dúvida sobre esse estudo de DNA, aí você pesquisa e você dá uma olhada, né? Eu posso colocar o link desse estudo e você faz uma análise para ver se ele bate, né? Tem muitos estudiosos e geneticistas confirmando, até membros da igreja confirmando, sim, esse estudo tá batendo. Então, o que a gente pode se defender é tentar, né, alterar a história do livro de Mórmon, dizendo que os lamanitas estavam só ali no meio, o pessoal da América do Norte aqui, do Sul, eram outros povos, tem nada a ver com os lamanitas. Mas daí, entendeu, já começa, né, essas mudanças começam a conflitar com outras informações da igreja. Mas o mais interessante para mim, Ozzy, como membro da igreja, é saber que a igreja não conseguiu dar uma resposta e publicou no próprio site oficial algumas respostas de estudiosos, mas saindo da reta dizendo, não, isso aqui não é o que a igreja diz, é esses estudiosos que dizem. Cara, e eu fico chateado por saber que a igreja tem um profeta que pode fazer revelações e por que não faz. A defesa é dizer que o livro de Mórmon é um livro espiritual e não pode ser comprovado ou, né, desvalorizado por estudos científicos, quando a própria igreja por muitas vezes usou, né, estudos científicos e inclusive, né, por exemplo, mandou o Roberts fazer um estudo para confirmar o livro de Mórmon e de repente, pá, ele chega e não consegue comprovar, inclusive conflita com as informações do livro de Mórmon. O apóstolo Dallin H. Oaks teve um ponto de vista também sobre esses estudos. Ele fala assim: para mim, essa visão óbvia remonta a mais de 40 anos, quando tive minha primeira aula sobre o livro de Mórmon na BYU. A aula foi intitulada, até um pouco ousada, Arqueologia do Livro de Mórmon. Em retrospecto, eu acho que deveria ter sido chamada de Um Antropólogo Examina Poucos Itens de Interesse para Leitores do Livro de Mórmon. Ali eu aprendi que o livro de Mórmon não é uma história de todas as pessoas que viveram na América do Norte, do Sul, em todas as idades da Terra. Até aquele momento eu havia assumido que era. Se fosse esse o objetivo do livro de Mórmon, qualquer peça de evidência histórica, arqueológica ou linguística, em contrário, pesaria contra o livro de Mórmon. E aqueles que dependem exclusivamente de bolsas de estudo teriam uma posição promissora para arguirem ou questionarem. Em contrapartida, se o livro de Mórmon pretende apenas ser uma história de alguns povos que habitaram uma porção das Américas durante alguns milênios no passado, o peso da argumentação muda drasticamente. Não é mais uma questão de todos contra nada, é uma questão de alguns contra ninguém. Em outras palavras, nas circunstâncias que descrevemos, os adversários da historicidade devem provar que o livro de Mórmon não tem qualquer validade histórica para qualquer povo que viveu nas Américas em um período específico, um período extremamente difícil. Você não pode vencer essa proposição, provando que uma particular cultura esquimó representa a migração da Ásia. Os oponentes da historicidade do livro de Mórmon devem provar que as pessoas cujos registros da vida religiosa não viveram em qualquer parte das Américas. Dallin H. Oaks aqui confirmando, né? Esse DNA encontrado é lá do povo da Sibéria, que veio, sim, provavelmente da Ásia, mas o povo do livro de Mórmon não viveu lá onde foi feito o estudo do DNA, viveram ali na América Central. E aí, depois que foi feito um teste de DNA, né, até no pessoal da América Central, e não foi encontrado nada dos lamanitas terem vindo de Jerusalém, como que fica? Em 1973, um antropólogo chamado Michael Cole implorou o que para os santos dos últimos dias? Esqueçam a busca tão distante e infrutífera pelos jareditas, nefitas, molequitas, pelas terras de Zaraemla e Abundância. Não há mais chances de encontrá-los do que descobrir as ruínas do abismo descrito no livro de Apocalipse. Continuem as louváveis escavações no México, lembrando que pouco ou nada relacionado com o livro de Mórmon jamais
delas resultarão e comecem a escravar os vestígios arqueológicos dos próprios Suds. À medida que entramos no século XXI, eu gostaria de oferecer conselhos semelhantes aos santos dos últimos dias. Continuem vossos louváveis esforços genealógicos e esforços para preservarem a história antiga. Façam uso das últimas tecnologias genéticas para melhorar a precisão e exatidão dos registros genealógicos e pesquisa histórica. Evitem questões infrutíferas sobre o DNA israelita na antiga América. Há pouco mais de chance de encontrar provas genéticas da civilização de Lehi do que encontrar as placas de ouro. Quem é esse Michael Coe? É Michael Coe, professor emérito de antropologia na Universidade de Yale e curador emérito na divisão de antropologia do Museu Natural de História da Escola de Peabody. É um especialista em maias que habitaram nas mesmas partes do México e América Central, onde, o pessoal da igreja diz que aconteceu o Livro de Mórmon. Lá em 1834, Joseph Smith teve um acampamento de Sião e ele foi publicado no Times and Seasons, que é um documento da igreja. No relato dessa travessia deles ali por Illinois, Joseph Smith relatou que, pelo poder de Deus, um esqueleto que foi encontrado ali era o de um guerreiro que foi morto na última guerra do Livro de Mórmon. E ele fala assim: estávamos acampados na margem do rio Illinois até terça-feira. Durante nossas viagens, visitamos vários montes que haviam sido levantados pelos antigos habitantes desse condado, os nefitas e lamanitas, e esta manhã fui até um monte alto, perto do rio, acompanhado dos meus irmãos. Os irmãos adquiriram uma pá inchada e, removendo terra até a profundidade de cerca de 1 pé, descobriram o esqueleto de um homem, quase inteiro, e entre suas costelas havia uma seta lamanita, que evidentemente causou a sua morte. O elder Brigham Young ficou com a seta. A contemplação da paisagem à nossa frente produziu sensações peculiares em nosso peito. As visões do passado sendo abertas para minha compreensão pelo Espírito de Deus fez com que eu descobrisse que a pessoa cujo esqueleto fora antes um de nós era um lamanita branco, um grande e forte homem, um homem de Deus. E ele era um guerreiro e chefe sobre o grande profeta Omandagus, que era conhecido no Monte Cumorah ou Mar Oriental, nas Montanhas Rochosas. Seu nome era Zelf. Um dos ossos de sua coxa estava quebrado por uma pedra lançada de uma funda, quando em batalha, pela seta encontrada entre suas costelas durante a última grande luta dos lamanitas e nefitas. Isso está em Times and Seasons, volume 6, número 1, página 1076. Então, Dallin H. Oaks falou, não, os lamanitas nefitas estavam lá na Guatemala, não estavam aqui nas Américas. Esse pessoal do DNA que encontraram aqui nas Américas é um outro povo, não tem nada a ver. Mas, Joseph Smith sempre falou dos povos nativos americanos do norte como sendo lamanitas e nefitas, e até ele encontrou ali um esqueleto lá em Illinois da batalha desse povo. Carregaram o corpo do cara até lá? Carregaram as placas de ouro até lá? Bom, pessoal, tem muito material da igreja confirmando, que os nativos americanos são os descendentes dos lamanitas. Eu não sou um geneticista, não consigo entender como o desenvolvimento desse estudo do DNA ele acontece para comprovar que os nativos americanos não têm nada a ver com os judeus. Mas muitos especialistas confirmaram, inclusive da igreja. A igreja tem levado a sério esse estudo, ela não alega que esse estudo é errado, porque provavelmente esse estudo está correto. Se a gente quiser confirmar esse estudo, a gente corre atrás dele, pesquisa e comprova. Mas acho que já tem muitas evidências que mostram, inclusive da igreja, de que esse estudo está correto, de que o DNA veio da Ásia. Mas o que eu tenho levado mais em consideração sobre esse caso todo
é por que a igreja tem se movimentado tanto para tentar se desvencilhar dessas informações, alegando outras coisas que ainda conflitam e fica uma bagunça, se ela simplesmente é a igreja verdadeira e tem um profeta atual que pode passar informações corretas pra gente. Então tem, basicamente para mim, 3 situações. Ou a igreja é verdadeira, tem um profeta e ele pode revelar pra gente qual é o resultado correto dessa situação toda. Ou a igreja, mesmo sendo verdadeira, pode confirmar que sim, cometeu falhas e que tem muitas falhas no livro de Mórmon, então, ou seja, ele não é 100% correto. Ou a gente leva em consideração todos esses estudos e análises do livro de Mórmon para chegar numa conclusão de que nem o livro nem a igreja sejam corretos. Eu sempre faço uma varredura ali nos comentários das postagens aí nesses sites críticos da igreja para ver se alguém consegue falar alguma coisa interessante que eu possa levar em consideração em defesa da igreja, mas o que eu vejo mais é ataque agressivo e não refutação ou argumentação. Fico triste em ver que a igreja, às vezes se mantém em silêncio sobre essas questões, colocando, tipo, tenha fé, tenha uma fé cega, obedeça e ignore todas essas informações. Basicamente é isso que eu tenho visto aí na conclusão dos meus estudos até então. Mas a gente vai ficando por aqui com esse assunto e até a próxima!